Shalom a todos, muito bem, estamos ao vivo hoje, segunda, trazendo mais uma live de restauração. Nós vamos falar das escrituras hebraicas, nós vamos falar sobre as nossas origens israelitas, e nós vamos hoje tocar em um tema muito importante: quem foram os nazarenos e como, na verdade, é o início do cristianismo, que chamam hoje de cristianismo, né? A chamada igreja. E nós vamos aqui desmistificar várias coisas que estão rondando pela internet, mas vamos trazer a verdade à luz, né, da escritura, à luz da história. E eu queria dar o nosso muito boa noite e dar as boas-vindas aí ao Douglas, ao Carlos, ao Newton, a Adriana, Margarete, Fabrício, Gislaine, Leandro, Beatriz, a Gemima na moderação, Aloísio, Souza, enfim, todos vocês se conectando. Façam um favor de compartilhar esse link aí na sua rede social, convide pessoas para assistir, porque o que nós vamos falar aqui é algo totalmente revelador e surpreendente, porque isso não é discutido no meio religioso, lógico, e isso não é debatido com frequência, embora seja uma verdade absoluta. Nós vamos tratar desse tema de hoje com o relato histórico. Nós vamos falar das versões originais no aramaico e o que realmente o Novo Testamento, né, ele passa para nós dentro dessa revelação do que chamam de igreja primitiva, ok? Mas vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Yahweh, eterno de Israel, bendito seja o teu nome para todos sempre, e o teu ungido, o Messias Yahushua. Pedimos que nesse momento abençoe as vidas que serão alcançadas pelo teu poder, pela tua glória, e a revelação da restauração. Pai, nos ajuda a entender o que é, na verdade, o cristianismo, ou melhor dizendo, Pai, a restauração, os Nazarim e os israelitas messiânicos que seguiram o teu ungido Messias. Pedimos que nos ajude a entender, Pai, a verdadeira missão do Salvador e a missão e o ministério que os seus Talmidim, seus discípulos, tiveram depois dele. Pedimos a tua bênção em nome de Yahushua HaMashiach, hoje e sempre. Assim seja. Bom, queridos, vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas. E, frequentemente, as pessoas associam o ministério do Salvador, o Messias, com a fundação do cristianismo. Será que o Messias fundou o cristianismo? Será que os discípulos eles criaram uma nova religião, principalmente o apóstolo Paulo, que é tido como o apóstolo dos gentios, o fundador da igreja gentílica? Será que realmente Paulo fundou uma igreja gentílica? Nós vamos estar recorrendo aos eventos narrados no chamado Novo Testamento, mas também a arqueologia. O que a arqueologia fala sobre os primeiros discípulos, ao qual chamam de cristãos, né? Como eles eram chamados? É importante desmistificar uma coisa. Aqui na internet existe uma corrente que diz que os discípulos e o próprio Messias não eram sequer judeus, e que eles haviam fundado uma nova religião, e, portanto, mudado todos os princípios da Torá, ou da lei, como é chamada, ou os profetas, e haviam mudado o que chamam de Antigo Testamento. Será que eles fizeram isso? E nós vamos mostrar, de fato, em que se baseia a religião dos que seguem o Messias e creem na Torá. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então vamos aqui começar com alguns textos e com alguns dados históricos, tá? Você que está aí acompanhando, pegue a sua Bíblia, marque esses textos que vamos mostrar, porque eles vão ser de grande importância se você for repartir essa verdade. Quem foram os nazarenos e o início do que é chamado de igreja, né? Eclésia, pegaram do grego aí, eclésia, fizeram igreja, pegaram do termo church, fizeram church no inglês, né?
enfim, o que nós entendemos por igreja hoje, ou cristianismo. Primeiro de tudo, quem os nazarenos? Deixa eu puxar aqui, eu recomendaria para você que estuda a restauração, né, tem bons sites, né, como a Aliança Nazarim, tem o judaísmo nazareno também.com, que é um site que tem bons estudos. E esse é um estudo que eles compartilharam, o histórico do judaísmo nazareno. E é um artigo baseado em pesquisas históricas, cujas fontes estão disponíveis ao longo do desenvolvimento do mesmo, e destinam-se a reforçar a fé patriarcal de nossos irmãos judeus, que reconheceram em Yeshua HaNotzeri, o Mashiach de Israel, bem como de nossos irmãos gentios que aceitaram o Eterno de Israel, sendo enxertados na boa oliveira e participam da mesma fé de nossos patriarcas. Aqui você vê na ilustração uma pedra, é um achado arqueológico, se eu não me engano, do primeiro século, demonstrando que na região chamada região da Galileia haviam seguidores do Messias, que eram judeus, ok? E eles tinham esse símbolo aí que parece ser uma menorá, né? E você vê uma inscrição bem interessante abaixo, né? Como se fosse um hexagrama e um peixe abaixo, ok? E nós vamos estar comentando isso. E esse artigo mostra como se deu o surgimento da primeira congregação nazarena de Jerusalém, sua separação dos gentios ditos cristãos e os vestígios arqueológicos deixados por estes fiéis, cuja vida foi uma constante perseguição, primeiro de seus próprios irmãos judeus, né, os patrícios, depois pelo Império Romano e, por fim, pela cruel igreja cristã romana, né, e também a protestante depois perseguiu também esses irmãos, que os rotulou de hereges, perseguindo-os como animais. Então, os pontos principais aqui desse estudo são reforçar a fé dos nazarenos modernos ao conhecerem seus irmãos do passado, e serve como material de pesquisa bibliográfica sobre os judeus Notzerim, esclarecer a posição nazarena em relação aos vários grupos ditos judaicos messiânicos, mostrar como se deu a separação definitiva dos judeus que adotaram a religião de Roma, e fundamentar a fé Notzerit, ou a fé nazarena, né, mediante a historicidade e achados arqueológicos da época. Então vamos lá. Profecia de Isaías, capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um Notzer. Ou, algumas versões, né, um renovo, né? E de suas raízes, um renovo. Sairá a raiz. É a raiz. Ele é a fonte, ele é a origem de tudo. Ou renovo. E essa é uma descrição messiânica do Messias, que é reconhecida nos evangelhos quando é declarado. Ele será chamado Nazareno, Mateus 2, 23. Ora, se o verdadeiro Messias de Israel era chamado de Nazareno, então como seus seguidores também seriam chamados? Ok? Atos 24, 5. Porque tendo nós verificado que este homem, Shaul, que na Bíblia do Padre é Paulo, é um agitador e promove confusão entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo ele mesmo também um dos principais líderes da seita dos nazarenos. Ou seja, eles eram chamados de a seita dos nazarenos. Primeiro, nós precisamos desmistificar a ideia de que a igreja cristã era algo totalmente alheio à fé hebraica. Eles eram considerados dissidentes do judaísmo, né? Tanto é que, mesmo já nessa época, o judaísmo antigo, ou o judaísmo mais popular, ele era ainda dividido em várias facções. Haviam fariseus, proxim, haviam saduceus, haviam zelotes, o que chamam hoje de essênios, né? Haviam várias categorias. E o que nós temos que aprender, queridos, é que esse termo cristão nem sequer era usado nessa época, no primeiro século, entre os seguidores do Mashiach. O termo cristão é do grego Christos,
né? Que é uma transliteração do termo messiânico, né? Ou Mashiach, do hebraico, quer dizer ungido, né? Ou ungidos. Então, esse termo cristão chega para nós como um título que, na verdade, ele tem a sua origem do hebraico, dos messiânicos. Então, nós remetemos aos Natzerim, os nazarenos. Então, é importante considerar isso. E, infelizmente, hoje, a própria identidade dos seguidores do Messias é deturpada, porque dizem que eles nem sequer eram judeus, o que é um absurdo, né? A identidade hebraica deles é roubada e é do Messias, que ele é mostrado como um Messias romano, né? De loiro, olhos azuis, de cabelo comprido, barba curta, rosto afeminado, manto vermelho, que não procede a esse grupo de judeus, como eram, que estavam professando a fé no Messias. Então, vamos lá. O que o próprio relato dos evangelhos, ou do chamado Novo Testamento, mostra, revela sobre esses primeiros seguidores do Messias. Eles eram liderados por Yaakov, né, que a Igreja Católica batizou de Tiago, e Kefa, Pedro. Fundaram a congregação nazarena de Jerusalém após a ascensão de Yeshua, e eles eram chamados de nazarenos e relativamente a todos os preceitos, vou colocar desses termos, israelitas, porque eu não gosto do termo só judaico. Ele é muito resumido à tribo de Judá. Eu gosto de chamar israelita, que abrange todas as 12 tribos de Israel. Os preceitos hebraicos, israelitas, suas crenças eram indistintas das dos fariseus, com exceção de que acreditavam na ressurreição de Yeshua e que Yeshua era realmente o Messias prometido. Eles não acreditavam que Yeshua era um novo Deus, mas acreditavam que por milagre do eterno Yahweh, ele tinha sido trazido novamente à vida após sua morte no madeiro e breve voltaria para completar sua missão e iniciar seu reino messiânico na terra. Os nazarenos não compactuavam de que Yeshua havia abolido a religião dos patriarcas ou a Torá sagrada. Por terem conhecido Yeshua pessoalmente, eles estavam seguros de que ele observava a religião dos patriarcas de Israel toda a sua vida e nunca havia se rebelado contra ela. Suas curas aos Shabats, aos sábados, não eram contra a Torá. Os nazarenos, eles próprios, eram bastante fiéis às mitzvot, os mandamentos hebraicos, e eles praticavam a circuncisão, não comiam de alimentos proibidos e demonstravam grande respeito ao tabernáculo, vamos colocar assim. Também não se consideravam como pertencendo a uma nova religião, mas eram reconhecidos como parte dos irmãos judeus daquela época, e sua religião era a israelita, vamos colocar nesses termos, praticada pelos profetas. Estabeleceram sinagogas para o seu uso, mas também compareciam às sinagogas não nazarenas ou rabínicas. Em certas ocasiões realizavam o mesmo tipo de liturgia nas suas sinagogas que os demais judeus praticavam. Nazarenos, filosoficamente, refere-se a todos os seguidores israelitas e estrangeiros, gentios, crentes em Yeshua HaMashiach e todos observadores da Torá. Notzer, ou Notzerim, em absoluto não se aplica aos moradores da aldeia de Nazaré, ou Nazarat, mas é um grupo escatológico, profético, que acreditava ser os eleitos do filho Yeshua, para andar e proteger o caminho da verdade. Vejamos algumas profecias a respeito dos nazarenos. E aqui onde os judeus ortodoxos se enrolam totalmente. Isaías 60, 21, né? Está escrito no Tanar, as escrituras, Ve'amer kulam tzadikim leolam ishur aretz notzer matar maser yadai lehit pair. E todo o povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão notzer, ou nazarenos, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60, 21. Todo antimissionário que se depara com esses textos, dizendo que não havia profecia sobre Nazaré, sobre
nazarenos, mas aí está, Isaías 60, 21, e outros profetas, como Jeremias, né? Irmeiar, que é Shion Kareu, Notzerim Berra Efraim, como Vena Ale, Tzionel Adonai Eloheinu. Pois haverá um dia em que anunciarão os Notzerim, os nazarenos, sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Tzion, ou Sião, a Adonai nosso Yahweh. Jeremias 31, 6. Interessante que o monte de Efraim é citado, porque Efraim era o povo que se dispersou, né? E eram as 10 tribos perdidas, porém seriam reunidas, né? Ou começariam a ser reunidas pelo Messias. E foi exatamente a missão que o Messias veio fazer. Ele veio reunir as tribos perdidas de Israel. Eu vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse termo nazareno vem da palavra hebraica notzer, que quer dizer ramo, broto, rebento, remanescente. Ainda relacionado à palavra notzer, usa as mesmas consoantes, a mesma raiz que forma a palavra notzer. E tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar ou seguir os mandamentos. Manter em oculto. Encontramos 74 vezes no Taná as mesmas consoantes. Netzer, Natzer, Notzer. E na maioria das vezes está relacionado ao Eterno, como guardião e protetor da Torá e do seu povo Israel. Também está relacionado com o Messias como guardião da verdade e da compaixão. Uma vez como ramo e rebento da casa de Davi, que se repetirá em Mateus 2,23. E uma vez referente aos remanescentes seguidores do caminho de Yahweh, plantados pelo Eterno, que se repetirá em Atos 24:5, os Notzerim. Esses são os remanescentes de Apocalipse 12:17 e 14:12, que diz: aqui está a paciência dos santos, estão os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a fé em Yeshua. Outra vez, em Apocalipse 12:17, a Escritura diz que o dragão se ira contra a mulher, que é Israel, e vai fazer guerra ao restante da sua descendência, os remanescentes nazarenos. São os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm a fé em Yeshua. Agora, eis que surge um grande problema, meus queridos. E você vai ter que pesquisar para realmente apurar isso. Você que é cristão católico ou você que é cristão protestante. Se Yeshua, que é chamado de Jesus, né, o Messias, ele não veio fundar a religião cristã católica romana, e se Paulo também não fundou a igreja evangélica, como alguns dizem, né, que os escritos de Paulo têm uma teologia dispensacionalista, anomista, né, que anula a Torá, a lei, e que, de certa forma, é até antissemita, que rejeita Israel, né, segundo a teologia cristã hoje, está impregnada disso. Inclusive, eu vejo o vídeo, a teologia da substituição. Então, se Paulo não fundou a igreja evangélica, nem o Messias, e se o Messias tampouco fundou a igreja católica, então, quem fundou a religião cristã, como nós conhecemos hoje? Quem fundou? Porque se o Messias preservou a fé hebraica, ele guardava os mandamentos, ele ensinou os mandamentos, se os discípulos também deram continuidade a essa visão hebraica, né? Afirmando a fé no Messias, Yeshua, como aquele Cordeiro do Eterno que viria para expiar os pecados de Israel, do povo de Israel. Então, o que acontece, queridos, é que, na verdade, nós temos uma grande farsa montada por alguns dos chamados pais da igreja, que eles chamam de apatrística, né? Santo Inácio, Tomás de Aquino, Agostinho, os chamados papas e todos esses proeminentes líderes da igreja romana. Então, se posteriormente a igreja da Reforma protestante, né? Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, e se esses homens, os anabatistas, eles não reformaram
a fé dos nazarenos, então o que eles reformaram? Então surgem muitos problemas que têm que ser resolvidos, ok? Então vamos compartilhar novamente aqui para meditar. Jerônimo era um padre católico que, a mando do Papa Dámaso, foi incumbido de traduzir as escrituras para o latim, que já no quarto século era a língua litúrgica da Igreja de Roma. A pesquisa começou em 1986, quando encontramos a declaração de Jerônimo, que ele escreveu no quarto século. Mateus, também chamado Levi, e que de publicano se tornou apóstolo, primeiro de tudo produziu um evangelho do Messias na Judéia, na língua e nos caracteres hebraicos, para benefício dos da circuncisão que haviam crido. Não se tem suficiente certeza de quem o traduziu mais tarde para o grego. Ademais, o próprio em hebraico está preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que o Marte Pânfilo ajuntou tão diligentemente. Os nazarenos, que usam este volume na cidade síria de Bereia, permitiram-me também copiá-lo. Veja, isso está citado na obra de Jerônimo, De Viris Illustribus, a respeito de homens ilustres, capítulo 3. E ele cita, historicamente, a presença de nazarenos, ou seja, judeus ou israelitas que criam no Messias e obedeciam a Torá, e que a língua original utilizada nessas cartas, nesses evangelhos, no que chamam hoje de Novo Testamento, não era latim, não era tampouco grego, mas era no hebraico. Sem contar que 15% dos trechos do Novo Testamento são uma recitação direta de trechos do Taná, o que chamam de Antigo Testamento. Então, como eu posso invalidar tudo isso, jogar para o alto, chamar de lixo e querer demonizar as escrituras, como tem um monte de profeta fajuto aqui do YouTube, né, e gente incauta, que não conhece a história, não conhece as escrituras, e faz uma atrocidade dessa. Então, essa declaração, nós encontramos verdades históricas que devemos restaurar. Eu digo restaurar, não é fazer o que a Reforma Protestante fez, não. Dar uma maquiada no cristianismo romano. É realmente restaurar a sua origem verdadeira. Primeiro, Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome em hebraico. Matitiarro. Não se sabe quem traduziu esse evangelho original mais tarde para o grego, o tradutor ou tradutores que eram desconhecidos. Isso indica que traduções para o grego são posteriores aos originais em hebraico. Você pergunta, onde é que estão essas cópias? Bom, eu acredito que algumas Roma pegou e escondeu, para não dar na telha, que eles são uma contrafação, né? São uma invenção romana, e infelizmente os próprios rabinos maçoretas, né, querem esconder o Messias e deram cabo a esse material. Agora, em terceiro lugar, esse evangelho de Mateus em hebraico, na época de Jerônimo, ainda estava preservado na biblioteca de Cesareia. E por que ele se perdeu? O que fizeram com ele? Eu já citei aqui algumas possibilidades. Quarto lugar, os nazarenos tinham um exemplar desse evangelho e emprestaram para Jerônimo copiá-lo. Isso significa que no quarto século ainda podemos encontrar judeus nazarenos. Eu gosto de usar o termo israelitas nazarenos, né? As tribos de Israel e Judá eram uma apenas. Mas eles, como nós podemos perceber, não pertenciam à mesma igreja de Jerônimo. Ou seja, eles não eram católicos romanos. Eles eram Notzerim. Tinham um nome, tinham uma identidade que os diferenciava da religião oficialmente estabelecida na época do Papa Dámaso. Então, são documentos muito importantes, né, que você deve investigar. Não deve se ater só ao que esse site está falando ou o que eu estou falando, mas você deve levantar esses questionamentos. Por que usavam o evangelho de Mateus em hebraico e não as cópias em grego, que já circulavam no meio católico? Em que esses nazarenos criam? Por que não estavam unidos com a religião do Império, que tinha sua sede em Roma? Finalmente, queríamos entender e compreender a origem dos judeus nazarenos. As respostas a essas perguntas formaram um grande acervo de documentos históricos, que formam um panorama histórico surpreendente. Aí,
Muita gente já me perguntou aqui no canal, irmão Neemias, onde estavam esses irmãos israelitas que criam no Messias todos esses anos? E aqui vão algumas respostas. Porque se você pega qualquer teólogo, agora eu tenho que pausar aqui. Veja bem. Se você pegar qualquer teólogo, aqui do YouTube, de cursos de teologia, eles só vão te dar um histórico do que aconteceu, um histórico cristão, protestante e católico. Só isso. E ao sinal. Porque eu já fiz teologia e nunca me foi passado essa historicidade hebraica no contexto do Messias, ou dos seguidores do Messias. Nunca isso é passado em faculdades. E, na verdade, esses documentos eles são escondidos ao máximo, que é para não dar na telha que, na verdade, existe uma terceira opção, além de cristianismo católico e protestante, que é justamente a restauração da fé hebraica feita pelos nazarenos, naquela sua época. E isso é completamente desconhecido e escondido às 7 chaves, que senão o povo deixa os templos evangélicos e católicos e descobre a origem verdadeira do que o Messias praticava e do que os seus seguidores praticavam. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, embasamento histórico. Começa aqui. Os nazarenos e a cidade de Pela. Pela é de antiga, cujas ruínas constituem atualmente um sítio arqueológico na aldeia de Tabacat Fal, no noroeste da Jordânia. O local encontra-se no Vale do Jordão, perto da fronteira de Israel, a 80 quilômetros ao norte de Amã e 40 quilômetros ao oeste de Irbide. Após a conquista romana por Pompeu, na primeira metade do século I, a cidade prosperou ainda mais, tendo então desaparecido a maior parte das construções helênicas, né, ou seja, gregas. Ainda hoje subsistem ruínas espetaculares desse período, durante o qual Pela foi uma das cidades que compunha a Decápolis mencionada nos evangelhos. Com a destruição de Jerusalém pelo general Tito, os nazarenos se refugiaram nesta cidade. Olha que interessante. Essa pesquisa nos remete aos anos 66 e 67. Né? Antes dela ser destruída, os discípulos do Messias vazaram lá de Jerusalém, que eles sabiam que ia ser destruída. A cidade de Jerusalém estava sitiada, Vespasiano tinha cercado a cidade com os exércitos romanos, mas inesperadamente foi chamado para Roma, pois o imperador tinha falido. Por essa razão, o próprio Vespasiano foi declarado imperador. Com a ida de Vespasiano para Roma, o cerco de Jerusalém foi levantado e foi esse o momento que os discípulos esperavam, aproveitando a retirada dos exércitos romanos e em cumprimento da advertência que encontramos em Lucas 21, 20 a 21. Eles fogem além do rio Jordão. A cidade foi destruída pelo general Tito, né, Jerusalém, no ano 70. E aqui estão as ruínas da antiga cidade de Pela. E esse foi o local para onde os nazarenos fugiram. Né? E aqui está um comentário da enciclopédia, como essa história é comprovada que os discípulos saíram da cidade de Jerusalém antes da destruição. Está na enciclopédia italiana, volume 5, página 76, coluna 4. Diz: a comunidade que emigrou de Jerusalém ao início da guerra de Vespasiano com os judeus ficou refugiada nas regiões da Galileia, Judéia e Samaria, ao oriente e ao sul, no Egito, sendo encontrados até o final do século IV, região de Pérea, na cidade de Pela. Olha que interessante. Houve, de fato, uma imigração, para ser mais exatos, aconteceu uma fugida da cidade. Um grupo de pessoas que é designado como comunidade fugiram de Jerusalém e se refugiaram em várias regiões, em especial na cidade de Pela. Então, essa comunidade nozerita, né, ou nazarena, era israelita e seguidora do Messias da cidade de Pela. Era um grupo de seguidores do Messias, portanto, nazarenos, que tinham aceitado a fé antes da destruição de Jerusalém pelo general Tito. E agora, essa comunidade era conhecida em Pela da seguinte forma: História do Judaísmo Antigo, Círio Moraes Campos, edição 1961, página 353. Transferiam-se, antes do cerco, poucos em número, para a cidade de Pela. Chamavam-se nazarenos, e com esse nome puramente evangélico que figuram
na história. Então veja, se você quisesse batizar um nome aos seguidores do Messias, os primeiros seguidores, ou o que chamam hoje de primeira igreja, eles eram conhecidos por nazarenos e eram todos israelitas. É isso que é interessante. E aí você diz assim, mas irmão, não haviam gentios que se juntaram a esses irmãos, a essa comunidade? Sim, mas eles se tornaram israelitas e nazarenos. Esse que é o detalhe que Roma e o protestantismo, que eles, na verdade, eles fizeram aquilo que Paulo diz em Romanos 11. Eles foram enxertados na oliveira que é Israel. Tá lá, Jeremias capítulo 11 diz claramente que a oliveira é Israel, é o povo de Israel, é o povo hebreu. Assim, os que saíram de Jerusalém antes da cidade ser destruída pelo general romano Tito, era a comunidade dos nazarenos e se espalharam pela Judéia, Galiléia, se estabeleceram principalmente em Pela. Ok? A comunidade trazia, porém, o nome de nazarenos, que compartilhava com os demais grupos transjordânicos. Isso está na Nova História da Igreja, volume 1. Então, sem dúvidas, esses documentos, até católicos, como vimos lá, né, comprovam que a comunidade dos nazarenos é aquela que, saindo de Jerusalém, se refugia além do Jordão, região transjordânica. Nós deveríamos pensar que os mais interessados em esconder os fatos deveriam ser justamente os que os negam. Porém, diante da história, por causa do grande acervo de documentos de provas, todo historiador deve ser honesto. Por mais que isso contrarie a tradição religiosa, deve afirmar o que realmente aconteceu. Então, se você quer achar os pais da igreja, tem que achar aqui em Pela, no Egito, nas regiões no entorno ali da terra de Israel, no Oriente Médio. Não lá nas igrejas da Ásia, né, que frequentemente são mencionadas como os pais da igreja, são Santo Inácio, né, e outros, Marcião, não é esse povo aí, mas sim esses nazarenos, esses irmãos nazarenos que eram seguidores do Messias. O início da separação definitiva entre os dois grupos, um lado nazarenos de origem hebraica e o outro grupo de cristãos de origem grega e síria, começa a ser notada logo após a destruição de Jerusalém pelo imperador romano Adriano. No ano 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém, ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar-Coba, sobre os restos do que ficou de Jerusalém. Edificou-se uma cidade helênica denominada Aelia Capitolina, e sobre o monte onde se erguera o santuário do Eterno, isto é, o tabernáculo, né, o templo, erigiu-se um templo dedicado a Deus Júpiter Capitolino. Essa profanação do lugar santo aí, pelos romanos. Observemos como nesta data, 135, acontece então a separação definitiva que divide os dois grupos, cristãos dos nazarenos. Abre aspas. A congregação judaica nazarena já tinha ficado reduzida a uma pequena parcela de adeptos quando, 60 anos mais tarde, Adriano, reprimindo a última revolta dos judeus e fundando nas ruínas da cidade santa Nova Aelia Capitolina, da qual nenhum judeu podia entrar, acabou destruindo-a completamente. Os judeus nazarenos, vagando dali por diante pela Palestina, não foram considerados cristãos pelos seus companheiros gregos e sírios. Passaram a serem chamados nazarenos, considerados justa ou injustamente hereges e classificados às vezes como tais nas obras de escritores eclesiásticos, escritores da Igreja Católica Romana Cristã. Philip Hughes, o livro História da Igreja Católica, na segunda edição, página 18. Então, esse historiador, ele simplesmente está dizendo o seguinte, que os judeus nazarenos foram banidos da comunidade judaica, por assim dizer, né, ortodoxa, digamos assim, não cria no Messias, e foram separados dos irmãos cristãos. Por quê? Porque é justamente nesse período que começam a surgir homens que se autodenominavam pais da igreja, ou líderes, que usurpam a autoridade apostólica dos nazarenos, né, Notzerim, e começam a dizer que Paulo tinha fundado a igreja, que todos os cristãos não precisavam cumprir mais a Torá,
podiam comer de tudo, que eles podiam usar todos os costumes seculares, mundanos, como algumas festas, não havia problema, e que eles, portanto, deveriam se abster da guarda de todos os mandamentos, até o do Shabat, né, o 7º dia da semana, e as festas bíblicas, e, portanto, deveriam santificar o domingo, como era um dia mais comum, né, para os gentios, os pagãos, é o dia solis, é o dia do Deus Sol, então era um feriado comum, né, para a sociedade em que eles estavam inseridos. Então, o domingo foi adotado como o dia do Senhor. E instituíram esses líderes, criaram essa hierarquia, começaram, com certeza, eles começaram a coletar dízimos, começaram a atrair para si muita glória, muito dinheiro, começaram a edificar templos também, e aí acabaram com a identidade hebraica do que nós sabemos ser a verdadeira igreja, né? Os nazarenos do primeiro século. E um selo foi descoberto após 2000 anos, e é esse selo aqui, e esse antigo símbolo foi encontrado no Monte Sião, e acredita-se que foi criado por judeus crentes que chamavam a si mesmos de nazarenos. Um dos 8 objetos é um bloco bem gasto feito de mármore, do tamanho de um tijolo, e uma escrita em aramaico informando o uso deste artefato, para ser a base onde se colocava o frasco do óleo da unção. O antigo aramaico transliterado como Lashemen Reuhon, para óleo do Espírito. Outro dos 8 objetos é um pequeno e quase intacto frasco que deveria ser certamente colocado no topo da base de mármore. Aí você tem a menorá, símbolo máximo de Israel, remete lá a menorá, o candelabro do tabernáculo, né, lugar santo. Você vê o hexagrama, que é remetido aí a Davi, né, Salomão, que eu particularmente não gosto desse hexagrama aí, né, até porque não é bíblico. Estevão criticou esse símbolo em Atos capítulo 7, dizendo que isso é a estrela de Renfã, na verdade, né? E esse peixe aí, frequentemente usado pelo cristianismo, né? E só o peixe. Mas faz muito sentido, né? Que esse peixe pudesse fazer parte desse conjunto de símbolos, né? Nesse frasco de óleo. E aí você vê outros artefatos históricos, outros utensílios que tinham os mesmos símbolos utilizados, já que se tratavam de irmãos israelitas, que com certeza mantinham uma tradição, né, dos reis de Israel, com esse hexagrama, e aí esse peixe de fundo. E durante a igreja cristã era formada de 2 seções divergentes: a dos nazarenos, os judeus cristãos, e a de cristãos gentios. É claro que um tal estado de coisas não podia durar, e era somente uma questão de tempo, antes que uma das seções viesse predominar e expulsar a outra. Foi exatamente isso que sucedeu. O acontecimento crítico que resolveu a questão foi a destruição do templo do Estado judaico no ano 70. A partir desse momento, os nazarenos começaram a diminuir em número, enfraquecendo-se pouco a pouco, e sua influência até se tornar nula. E foi o que aconteceu. Bom, queridos, nós temos que perceber exatamente, o peixe também era associado ao deus pagão Dagon. Por isso que eu não gosto de peixe nem dessa estrela aí, esse hexagrama. Mas firmemente utilizamos, queridos, aqui esse símbolo, a menorá, símbolo máximo do povo de Israel. Isso aqui ia ser colocado na bandeira, e aí os sionistas maçons colocaram aquele hexagrama. E um símbolo que remete a esse movimento nosso de restauração das 2 casas é esse, né, o cajado com as duas varas, né, unidas em uma só, pelo Messias, Yahushua, né, a casa de Efraim e a casa de Yahudá, a casa de Judá. Então, são esses únicos símbolos que nós, da restauração, pelo menos aqui desse lado desse canal, utilizamos. Isaías 10, 22 é claro: porque ainda que teu povo Israel seja tão numeroso como a areia do mar, o remanescente, ou o Netzerim, né, os nazarenos, os remanescentes deste povo, se converterão. Isaías 10, 22. Isaías 49, 6,
Achas pouco seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel? Olha, de Israel. Você pode espiritualizar como quiser, dizer que é da Adventista, da Testemunha de Jeová, da Evangélica, da Católica. Mas olha, é de Israel remanescente. É do meio daqueles judeus, é do meio das tribos dispersas, é do meio dos descendentes desse povo, tá? E dos que também não podem não ter nenhuma ascendência genealógica, né? Pode não ter nenhum traço sanguíneo, mas que quiserem ser enxertados na grande oliveira. Sim, diz ele, achas pouco seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel? Também te constituí luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Aleluia. Meus queridos, não adianta fazer ginástica aeróbica, teológica. Não adianta. Pode espernear, pode puxar os pais da igreja, pode puxar os livros da história da reforma, dos irmãos que eram... Não tem jeito. Paulo, Shaul, cita que para esse povo, em Romanos 9, foi dado culto, a aliança, as promessas, foi dado os oráculos. Então, não adianta eu querer hoje fundar uma nova denominação, seja ela cristã, protestante, até judaico-messiânica. Não adianta eu querer fundar nada disso, porque já está fundado. Já foi edificado pela palavra na Torá, os profetas e pela boca do Mashiach, nosso Salvador. Ele já fez pleno tudo. Não adianta eu querer fundar ministério da mulher, ministério de jovem, fazer utensílios ungidos, campanha disso, campanha daquilo. Eu posso construir um templo maior que for, mas o fundamento já está posto, que é o Mashiach. É o Messias, não há outro fundamento. Então, se o Eterno deu para esse povo os oráculos, como ele deveria ser adorado, como deveria funcionar as crenças e a adoração, a comunidade, por que então que nós atribuímos a fundação das religiões aos profetas, das religiões, a Ellen White, a John Wesley, a Calvino, a Martim Lutero, a, sei lá, Davi Miranda, Macedo? Como que eu posso atribuir a qualquer um desses homens a origem, se ela começa com os patriarcas e ela é planificada pelos nazarenos, de identidade hebraica? Então, não tem lugar para nenhuma teologia da substituição. Israel permanece firme. E Paulo diz que nós fomos enxertados pela misericórdia do Eterno, sendo zambujeiros. Ou seja, oliveira braba. Nós não éramos parte desse povo por natureza. Eu não cresci num lar hebreu, eu não tenho avós de fé hebraica, que criam na Torá, que tinham essa prática, que criam também no Messias. Não, nós estamos aqui, nós caímos aqui meio que de paraquedas. E todos os sinceros que estão adentrando a essa fé agora, têm que reconhecer isso. Nós temos que orar, aprender na Torá. Nós temos que ir aos profetas, nós temos que ir a esse povo, os nazarenos. Você pode muito bem querer arranjar um professor judeu aí pela internet, esses judeus aí que colocam um nome judeu, muda o próprio nome brasileiro para um judeu e querer aprender com eles. É até louvável até certo ponto. Porque, na verdade, você tem que iniciar uma busca com o Eterno. E as Escrituras. E você vai encontrar essa identidade perdida. Eu sugiro que você que nunca teve acesso a esse conhecimento antes, assista os nossos outros vídeos. Nós temos incessantemente trabalhado na restauração das duas casas de Israel. Casa de Judá, nossos irmãos judeus, que se tornem para o Messias, que nós cremos, e aos nossos irmãos efraimitas, né, ou cristãos, que se tornem para o Eterno de Israel, Yahweh, e que busquem cumprir a Torá no seu melhor. E unificando essas duas coisas, o útil ao agradável, nós vamos encontrar a verdadeira restauração. Agora, essa não é uma tarefa para um restaurador.
o profeta Isaías, no capítulo 58, predisse que os restauradores de brechas que virão. Plural, um movimento. Então, não é uma coisa como alguns até gostam de criticar. Neemias, você está fundando uma religião. Vocês estão numa seita? Não, nós não estamos numa seita, a não ser aquela que é chamada de seita dos nazarenos. E não estamos numa nova religião, porque ela é a mais antiga de todas, é a fé hebraica. Que os patriarcas, desde o primeiro homem, Adão, até Noah, né, o último patriarca vivo, que escapou do dilúvio, deu continuidade com seus descendentes hebreus, né, desde Abraão até os nazarenos, né, que seguiam o Messias. Então, querido, que o Eterno te abençoe grandemente. Apenas coloquei uma isca aqui, um petisco. Se aprofunde, busque conhecer mais. Tá? Muito obrigado a Luciana Santana pelo apoio aí, irmã. Que o Eterno te abençoe, a tua vida, a tua família. E esses amados que estão aqui no chat ao vivo, né? Que o Eterno abençoe seu lar. Que não só a sua fé hebraica seja restaurada, não. Mas que sua família seja restaurada, seu casamento, sua vida material, sentimental, espiritual, também seja restaurada, tá? Em todos os âmbitos da sua vida, que o Eterno restaure mesmo. Eu já saí do movimento de reforma, agora nós estamos no movimento de restauração. Eu estava enganado, porque eu não conhecia isso aqui. Mas a partir do momento que eu conheci a restauração, eu abri mão de tudo que eu tinha recebido na minha faculdade teológica, abri mão de vídeos que eu ensinei coisas erradas, ainda estou abrindo, né? Estou reciclando ainda. E abri mão até de amizades que não queriam restauração, não queriam nada com a Eterna, né? Não queriam prosseguir nessa luz. E estamos aí apanhando, muitas vezes sozinhos, até sem o apoio da família, mas estamos aqui. Eu, minha esposa, Gemima, nossos filhos aqui, né, lutando dia a dia para fazer o nosso melhor. Não quer dizer que não erramos, não. Mas essa é a verdade. Agora, o que você vai fazer com essa verdade? Está nas suas mãos. Que o Eterno te abençoe, tá? Em nome de Yahushua HaMashiach. Amanhã nesse canal, a pedido incessante de um querido irmão aí, disse: irmão Neemias, fale sobre o corpo imortal. Como será na restauração, né? Na restauração de todas as coisas. Vamos falar então amanhã esse tema, tá? Pedidos de um querido irmão que incessantemente tem pedido esse tema. Amanhã, às 20 horas, nesse canal. Shalom a todos. Shalom Aleichem. A paz seja com todos vocês. Até amanhã. Olá a todos. Tudo bem com vocês? Bom, tô testando aqui essa câmera, mas eu acho que tá muito claro, né? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar dos Natzarim, ou Netzarim, como a maioria aí deve conhecer. Natzarim é a leitura conforme o hebraico antigo, né? Uma vez que no hebraico moderno eles usam a letra E, né? Netzarim. E no hebraico antigo nós não temos isso. Então, Natzarim. Natzarim seria o plural de Natzar. Mas o que significa Natzar ou Netzar? Como se escreve Natzar em hebraico? Nun, Tzad, Resh, Yud, Mem, Sofit. Lembrando que Sofit significa final. Mem, Sofit é o Mem no final. E no hebraico moderno eles têm essa grafia diferente. Então, o que significa Natzar? Segundo a etimologia do dicionário de Strong, Natzar significa tanto renovo, ramos, quanto observadores, guardadores. Esse significado revela muita coisa, porque os discípulos do Messias
Primeiramente, eles foram chamados de nazarenos, ou Natzarim, ou Netzarim, e que significa guardadores, observadores. Observadores de quê? Observadores de quê? Eita, não vai embora nunca mais. O pessoal tem que ganhar, né, o pão de cada dia. Vamos continuar aqui, né? Mas eles eram observadores do quê? Guardadores do quê? Da Torá. Com certeza, não é? O significado dessa palavra revela muita coisa pra gente. Porque os discípulos, eles eram chamados de Natzarim, ramos. Em Romanos 11, o emissário Shaul, Paulo, fala muito a respeito de ramos. O próprio Messias falou: eu sou a videira e vós os ramos. Em hebraico seria Natzarim. Eu sou a videira e vós os Natzarim. Tá vendo, gente, como saber o significado das palavras revela muita coisa pra gente? Coisas que estão evidentes. Olha só agora o que disse alguns pais da igreja a respeito dos Natzarim. Vamos ver. Então, gente, antes de vermos as citações de alguns pais da igreja em relação aos nazarenos, vamos ler aqui alguns versos das Escrituras que vão falar a respeito dos Natzarim. Vamos ver aqui o que diz Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Que homem? Eles estão falando de Paulo, Shaul. Paulo Shaul era o emissário, o apóstolo dos gentios. E o principal defensor da seita dos nazarenos, da seita dos Netzarim, ou Natzarim, e que traduzido é ramos, ou observadores, ou guardadores. Só relembrando que a palavra nazarenos em hebraico é Netzarim, segundo o hebraico moderno, ou Natzarim, segundo o hebraico antigo, e significa o plural de Netzer, ou Natzar. A grafia em hebraico é a mesma para essas duas palavras, Netzer ou Natzar. O Messias foi nazareno, Netzar, Natzar, de Nazaret, traduzido em português por Nazaré, da cidade de Nazaré. Agora vamos ver aqui o que escreveu um dos pais da igreja, Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Vulgata Latina em cerca de, mais ou menos no ano de 400 do ano Domini. Ele escreveu o seguinte em seu De Viris Illustribus, que significa de homens ilustres. Abre aspas. Mateus, Matitiarro, também chamado de Levi, apóstolo e anteriormente publicano, compôs um Evangelho de Cristo, publicado pela primeira vez na Judéia, em hebraico, por causa daqueles da circuncisão que creram, mas foi depois traduzido para o grego, embora o autor seja incerto. O próprio hebraico foi preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que Pânfilo reuniu tão diligentemente. Também tive a oportunidade de ter o volume que me foi descrito pelos nazarenos de Bereia. Gente, presta atenção. Quem está falando isso é o próprio Jerônimo. Olha como ele define aqueles discípulos de Bereia. Ele mesmo diz que eles eram nazarenos de Bereia. Continuando aqui. Uma cidade da Síria que utilizam. É de se notar que sempre que o evangelista, seja por conta própria ou na pessoa do nosso Senhor o Salvador, cita o testemunho do Antigo Testamento,
ele não segue a autoridade dos tradutores da Septuaginta, mas o hebraico. Portanto, estas duas formas existem. Do Egito eu chamei meu filho e ele será chamado de Nazareno. Fecha aspas. Então, aqui nós vemos que existia uma versão em hebraico do livro de Matitiahu, Mateus, que estavam com os nazarenos de Bereia. E sabe o que é mais interessante? É que em Atos 17:11, a gente lê o seguinte: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Nas Escrituras, naquele tempo, era o Antigo Testamento, era o Tanakh, pois não haviam escritos do Novo Testamento. Então, eles examinavam cada dia no Antigo Testamento se estas coisas eram assim. Uma outra tradução para esses versos é: os berianos, ou seja, os nazarenos de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Que Escrituras? O Antigo Testamento, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha só como um verso tão simples está revelando uma coisa grandiosa. Por que que os berianos eram mais excelentes? Porque comparavam tudo o que Paulo dizia com o Antigo Testamento. E assim nós também devemos fazer, comparar com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o Tanakh, ele é o fundamento do Novo Testamento. O Novo Testamento, sem o Antigo, fica fora do seu contexto. Então, aqui está bem claro, se nós quisermos ser excelentes nas Escrituras, nós devemos ser como os nazarenos de Bereia e comparar tudo com as Escrituras do Antigo Testamento. Agora vamos ver se os chamados pais da igreja tinham esse apreço pelo Antigo Testamento, ou Tanakh, ou a lei, pela Torá. Aqui mais uma citação de Jerônimo, no seu comentário sobre Isaías 8,14. Ele diz assim: os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, ou seja, a Torá. Veja que por essa citação, eles não parecem ter o mesmo apreço que os crentes de Bereia tinham pelo Antigo Testamento. E vejam aqui essa imagem, né, de uma pintura sacra antiga. Eles costumam colocar aqui, né, crianças nuas. Os próprios pais da igreja são retratados dessa forma, com esse manto vermelho. Isso tudo faz parte de uma iconografia bem pagã, né? Vamos ver agora o que disse um outro pai da igreja, chamado Epifânio de Salamina. O que ele disse a respeito dos nazarenos? Abre aspas. Estes sectários é uma palavra que significa relativo a seitas. Estes sectários não se chamam de cristãos, mas nazarenos. Está em Panarion 29. Vejam que aqui é claro a diferença entre cristão e nazarenos. Cristãos não são nazarenos, e isso dito por um pai da igreja. Agora, olha só um pouco da história deste Epifânio de Salamina. Ele viveu como um monge na então província romana do Egito, onde foi educado e entrou em contato com os grupos gnósticos valentianos. Olha, gente, que curioso. Este pai da igreja estava em contato com grupos gnósticos valentianos. Foi responsável por instigar, juntamente com Ticão, bispo de Amato, uma perseguição aos não cristãos que viviam em Chipre, que resultou na destruição de muitos dos seus templos. Olha só o que esse Epifânio fez, gente. Ele foi responsável por perseguir pessoas que não eram cristãs. Os nazarenos, eles não eram cristãos. Logo, eles também foram perseguidos pelos cristãos.
Olha só, pelos frutos nós conhecemos. Os verdadeiros crentes, eles nunca são os perseguidores, mas eles são os perseguidos, e assim as escrituras se cumprem em todas as gerações. Veja aqui esta imagem, né, essa pintura sacra, com Epifânio fazendo o sinal da mão chifrada. Dizem que as origens da mão chifrada vêm dos Vedas, dos hindus, né, das mudras que eles fazem. Aí tem lá a mão chifrada no meio. O interessante é nós vermos esses mesmos sinais de mãos registrados em pinturas sacras antigas. Aqui mais algumas citações de Epifânio. Vejam aqui, ó, uma outra pintura sacra onde ele está aqui com o mesmo sinal de mão, indicando a mão chifrada. Vamos ver aqui o que ele diz sobre os nazarenos. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, assim como os judeus o fazem. Gente, vejam como aqui ele deixa claro que eles não tinham apreço pelo Antigo Testamento, pela Torá, pelas escrituras antigas. Não é à toa que existem doutrinas dentro do cristianismo onde eles dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, porque eles não conheciam a verdadeira natureza do Criador nas antigas escrituras. Eles estavam cegos para isso. Vamos ler o que ele diz mais aqui embaixo. Eles quem? Os nazarenos. Têm o Evangelho segundo Mateus, totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Como eu havia falado anteriormente, o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico, mas ele se perdeu. Onde será que foi parar este Evangelho de Mateus que foi originalmente escrito em hebraico? Que fim será que deram, hein, para esse Evangelho? Marcel Simon, ou Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, teceu as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Ele disse assim: eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges na opinião da mãe igreja, é apenas porque continuam apegados a ideias antigas. Vocês percebem aqui a implicância que esses cristãos tinham com os nazarenos somente porque eles queriam continuar com as suas tradições? E por isso mesmo os perseguiam por causa disso. Será que essa é a mensagem do Messias? Vamos ver o que ele diz mais aqui, ó. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos discípulos, dos emissários dos apóstolos, a qual nosso autor, Epifânio, sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome dos nazarenos. Isso está em Judeu Cristianismo, página 47 e 48. Olha só como até mesmo esse especialista em história do cristianismo do primeiro século diz que os nazarenos eram sim os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva dos discípulos. E ele está dizendo que, embora este pai da igreja, este Epifânio, não quisesse admitir, eles eram sim os verdadeiros discípulos do Salvador ressurreto. Veja aqui o que diz esse outro historiador chamado Justo Gonzalez em sua obra História do Cristianismo. Ele diz assim: não pensem que eles, os nazarenos, pertenceram a uma nova religião. Eles eram judeus e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias. Tá vendo? Ele está dizendo que os nazarenos eles não pertenceram a uma nova religião, eles não criaram uma nova religião. A única diferença que separavam eles dos outros judeus, dos demais judeus, é que aqueles judeus que não criam no Messias, eles ainda estavam esperando um Messias, enquanto os nazarenos, eles se converteram ao Salvador. Eles creram no Messias. Eles creram que o Messias era aquele que tinha vindo.
Essa era a diferença entre um grupo de judeus e entre o outro grupo de judeus, porque nós temos que fazer essa separação. Os judeus que creram no Messias e os judeus que não creram, que são os ramos cortados. Os nazarenos, eles foram odiados e perseguidos pelo cristianismo. Vamos ver aqui alguns trechos de um artigo que está no site do Judaísmo Nazareno. Diz assim, ó: ao final da dissertação de Epifânio, este compara os nazarenos com insetos que, apesar de pequenos, provocam dor com seu veneno. Tal assertiva demonstra o ódio dos pais da igreja em relação aos nazarenos. Já que os nazarenos pregam a validade da Torá, crença esta totalmente oposta à professada pelo cristianismo, inimigo que é da Torá, ao longo dos séculos os cristãos têm perseguido os nazarenos, os Natzarim ou Netzarim. Tal perseguição não é apenas no campo das ideias, mas envolve o derramamento de sangue de nazarenos, exterminados pelos cristãos pelo fato de serem judeus, guardarem o sábado e praticarem os mandamentos da Torá. Basta lembrar que as cruzadas e a Inquisição, promovidas pela Igreja Católica, exterminaram milhões de judeus, sendo certo que parte destes judeus eram nazarenos. O pai do protestantismo, Martinho Lutero, exalou tanto ojeriza aos judeus que suas teses foram posteriormente adotadas por Adolf Hitler para justificar o nazismo. Vejam agora as palavras do próprio Martinho Lutero, considerado herói pelos protestantes evangélicos. Que devemos, pois, fazer nós cristãos com esse povo rejeitado e amaldiçoado dos judeus? Não podemos apagar o inextinguível fogo da ira divina, nem converter os judeus. Com oração e temor a Deus, devemos exercer uma misericórdia afiada para, porventura, salvar alguns das chamas e do braseiro. Nós não devemos nos vingar. Eles já estão com a vingança ao pescoço, 1000 vezes pior do que lhes podemos almejar. Quero, porém, dar às autoridades políticas meu conselho fiel. Por conseguinte, não pode nem deve ser para nós cristãos uma brincadeira, mas matéria de grande seriedade buscarmos conselho contra essa realidade, a fim de salvarmos nossas almas dos judeus, isto é, do diabo e da morte eterna. E o conselho é este, como dito acima. Primeiro, que se incendeiem suas sinagogas, e quem puder jogue enxofre e piche, e quem pudesse também lançar fogo infernal seria igualmente bom, a fim de que Deus possa ver nossa seriedade e todo mundo tal exemplo, de modo que se até agora temos tolerado em ignorância tais casas, em que os judeus têm blasfemado tão vergonhosamente contra Deus, nosso querido Criador e Pai, com seu Filho, agora lhes temos dado sua recompensa. Segundo, que se lhes tomem todos os seus livros, livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia, sem deixar uma folha sequer, e que sejam preservados para aqueles que se converterem. Terceiro, que lhes seja proibido, sob pena de perderem o corpo e a vida, de louvar a Deus, dar-lhe graças, orar e ensinar publicamente entre nós e em nosso país. Podem fazê-lo em seu próprio território ou onde o puderem, sem que nós cristãos precisemos ouvi-lo. Olha só, gente, que medidas totalitárias que estavam sendo sugeridas aos governantes deste tempo. Quarto, que lhe seja proibido pronunciar o nome de Deus em nossos ouvidos, pois nós não podemos ouvi-lo ou tolerá-lo de boa consciência. E quem ouvi-lo de parte de algum judeu, denuncie-o à autoridade ou lhe atire excremento de porco quando o vir, afugentando. Ninguém seja misericordioso ou bondoso nesse particular, pois estão em jogo a honra de Deus e a salvação de todos nós. Martinho Lutero, dos judeus e de suas mentiras. Olha só que coisa mais terrível, né? Independentemente de nós sabermos que muitos dos ensinos dos judeus que não aceitaram o Messias realmente não estejam de acordo com a moral bíblica, né? Visto que há muitas coisas relacionadas a misticismo e coisas do tipo, em nenhum momento nós devemos perseguir aqueles que são contra
o que nós cremos. Não é? E aqui nós vemos essa rivalidade entre cristãos e judeus. E os Nazarene, os verdadeiros discípulos, eram igualmente perseguidos aqui junto com os judeus que não criam no Messias. Mas será que entre os eleitos era para ocorrer esse tipo de separação? Vamos ver o que diz Efésios 2, versos 14 a 20. Porque ele, o Messias, Yahushua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Ele uniu judeus e gentios. E, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ou seja, aqueles ritos e obras mortas, de um entendimento da letra sem o espírito, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E, pelo madeiro, reconciliar ambos, judeus e gentios, com Elohim, em um corpo, que é a igreja, é o corpo do Messias. Ele reconciliou os dois povos, judeus e gentios, em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, o Messias Yahushua, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, pelo Messias, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, já não sois gentios mais, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, dos Kadoshim. O que é concidadãos? São pessoas que fazem parte de uma mesma etnia, de uma mesma nação e da família de Yahuá. Os primeiros santos, os primeiros Kadoshim, os primeiros eleitos foram os judeus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos? Os escritos da nova aliança. E qual é o fundamento dos profetas? Os escritos da antiga aliança. De que Yahushua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Como que é a pedra da esquina? É aquela pedra que une dois lados. O Messias veio para unir judeus e gentios. E entre os gentios também estão aqueles que têm sangue israelita, mas que se esqueceram das suas raízes. Então, a partir daí, nós podemos ver que os verdadeiros eleitos, eles não fazem separação entre judeus e gentios, pois os gentios são enxertados no povo judeu, no povo Yahudi, que significa povo de Yahu. Os verdadeiros judeus são os judeus de coração. Os gentios, quando são transformados pelo Espírito do Criador, eles são enxertados na comunidade de Israel. Eles passam a ser Yahudim, judeus de coração, porque diz Paulo, Shaul, que o verdadeiro Yahudi, o verdadeiro judeu, é o de coração e não o que é segundo a carne. Isso é muito importante a gente saber. Vamos ver aqui o que diz Romanos 11 em relação a judeus e gentios. E se as primícias são santas, são kadosh, as primícias quem são? São os judeus. Também a massa o é. Quem é a massa? Judeus e gentios. Se a raiz é santa, kadosh, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, de quem que ele está falando aqui? Os ramos quebrados foram os judeus que não creram no Messias. Eles tinham
aliança da circuncisão, mas eles não creram no Messias, eles foram endurecidos. Então, eles foram cortados para que gentios pudessem ser enxertados no lugar deles. Então, ele continua aqui: não te glories contra os ramos naturais. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo aqui? Os ramos enxertados, os gentios, não devem se gloriar contra os ramos naturais. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O gentio está dizendo, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Shaul continua, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Que ele está dizendo, olha aqui, gentil, pela incredulidade daqueles judeus que não creram no Messias, eles foram quebrados. E você foi enxertado ali pela sua fé, mas não te ensoberbeça. Antes, tema, porque se o Criador não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha só como essa passagem deixa bem claro que gentios não devem se gloriar contra os ramos naturais. Ou seja, os Natsari, os primeiros israelitas, que desde o início creram no Salvador. Essa imagem aqui mostra direitinho o que é ser enxertado. Ó. Aqui está você e aqui está a comunidade de Israel. Esta parte aqui é a base que está junto às raízes. E nós, gentios, somos enxertados aqui, como nós podemos ver aqui, ó, nesse segundo pauzinho. E aí vem o Messias, o Salvador, Yahushua, e une as duas partes, de modo a ser uma só. Vocês viram aí? Não parece que os ramos que foram enxertados estão se gloriando contra as raízes? Quem seriam os verdadeiros hereges? Os Nazarim, que guardavam a Torá? Ou será que os hereges eram aqueles cristãos que davam ouvidos a profecias de sibilas? Como eu falei em um vídeo sobre as sibilas. Quem será que são os hereges? Bom, gente, por enquanto é isso. Fiquem na paz do Criador, Yahuwá. Espero que essa câmera aqui tenha saído com um som bom. E até o próximo vídeo. Bom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Que o Criador abençoe tua vida, tua família, teus planos, o teu entendimento da verdade. Hoje nós vamos falar sobre os nazarenos. Esse é o grupo que vai compor os escolhidos da última hora, os escolhidos do fim dos tempos. Mas quem foram os nazarenos? Esse termo não é desconhecido daqueles que leem a Bíblia. Nós temos o seguinte, em Atos 24, verso 5. Na sua acusação perante o governador Félix, Tértulo disse que o apóstolo Paulo era o principal agitador da seita dos nazarenos. Os seguidores do Messias eram conhecidos como nazarenos, ou a seita dos nazarenos. O que é desconhecido da maioria é que as raízes da conhecida igreja cristã não são católicas ou protestantes. Essa é uma história que você vai conhecer, que foi escondida de nós. A seita dos nazarenos implica um grupo fechado, dissidente do judaísmo tradicional,
como nós conhecemos. Todos esses discípulos e o próprio Messias eram judeus. Não era estranho para eles o estudo da Torá, não era estranho para eles usar os rolos sagrados dos profetas. Tudo isso era parte do cotidiano, da sua prática e da sua fé. Só que isso foi encoberto ao longo de séculos. Existe uma enorme trama por trás dos bastidores para que você não conheça essa verdade. Eu mesmo conhecia muito bem a história dos pais protestantes, aqueles que são católicos conhecem bem a patrística, né, a história dos pais da igreja, mas ninguém fala a respeito do que veio antes de tudo isso. Pois muito bem, quando nós falamos dos Netzarim, do hebraico Netzer, nós estamos falando de um grupo profético, e não somente um grupo para aquele tempo em que o Messias se revelou. Nós estamos falando sobre um grupo que vai existir nos últimos dias, na segunda vinda do Messias. Pois os primeiros crentes em Yahushua HaMashiach foram uma seita da Torá durante o período do Segundo Templo, conhecida como os Nazarenos ou Netzarim. O termo Nazareno vem do hebraico Netzer, que quer dizer ramo, broto, remanescente. Tem-se a forma Notzer e tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar e seguir os mandamentos. Então, uma das características principais deste grupo é que eles zelam pelo estudo e a prática dos mandamentos do Altíssimo. Algo que é muito controverso de se falar nos nossos dias, já que a teologia cristã elimina totalmente o estudo e a aceitação, né, do que nós conhecemos por instrução, ou a Torá. A origem dos nazarenos está ligada com a profecia de Isaías, ou Yeshayahu, capítulo 11, verso 1, que está escrito: então brotará um netzer do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão netzer por mim plantados. O renovo, obra das minhas mãos, para que eu seja exaltado. Yeshayahu 60, 21. Pois haverá um dia em que gritarão os Notzerim, os nazarenos, sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Zion, ou Sião, a Yahweh, nosso Elohim. Jeremias 31, verso 6. E foi habitar numa aldeia chamada Netzaret, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Netzer, o Nazareno. Isso está em Matitiahu, ou Mateus 2, 23. Então é bem conhecido o adjetivo nazareno, né? Esse termo que é adereçado ao Messias e aos seus seguidores por parte dos escritos dos evangelhos. É diferente do termo cristão ou do termo evangélico, como é conhecido hoje, né, a nomenclatura dos crentes. Pois muito bem, nós encontramos uma história impactante sobre os nazarenos nos primeiros séculos. Jerônimo, um dos pais da igreja romana, no século IV, descreve a estes nazarenos como os que aceitam o Messias de tal maneira que não cessam de observar a Torá, ou a lei, a instrução. Isso está em Jerônimo sobre Isaías 8,14. Era bem conhecido esse grupo de messiânicos que eram judeus também, mas que criam no Messias. Nós temos também o padre Epifânio, no século IV, descrevendo os nazarenos em sua antiga obra Panarion. Ele diz: mas estes sectários não se chamavam de cristãos, mas de nazarenos. Contudo, são simplesmente judeus completos. Eles não possuem diferentes ideias, mas confessam tudo exatamente como a Torá descreve na forma judaica, exceto, porém, por sua crença no Messias, ou no que chamam de Jesus, né? Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos quanto a criação divina de todas as coisas, e declaram que Elohim é um, e que seu filho, Yahushua, é o Messias. Eles são bem treinados no hebraico, pois dentre eles a Torá inteira, os Nevim, ou profetas, e os Ketuvim, os escritos, são lidos em hebraico.
Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Apenas o seguinte, eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas eles ainda estão na Torá, circuncisão, o Shabat e o restante. Eles não estão de acordo com os cristãos. Eles não são nada mais do que judeus. Eles possuem as boas novas de acordo com Matitiarro, ou Mateus, completamente em hebraico, tal qual foram escritas originalmente. Epifânio, Panarion, número 29. Essa é uma evidência histórica de que os verdadeiros discípulos do Messias têm como raiz sua crença nos profetas, na Torá, e confessando o Messias e Yahushua como Salvador do mundo, como ungido de Israel, rei de Israel. E isso já destoava desse cristianismo românico, romano, esse cristianismo ocidental que já existia naquela época, já estava se formando, e que é o mais influente nos dias de hoje. Índia, Birmania e Nepal, e ainda eles mantêm a liturgia em língua semita e conservam o Novo Testamento em aramaico, a quem chamam de Peshita, segundo dizem que receberam originalmente do apóstolo Tomé em caracteres aramaico. Então, a língua original dos escritos não era o grego, não era o latim, sim um dialeto do hebraico, aramaico e o próprio hebraico, desde o paleo-hebraico até o hebraico moderno hoje. O termo Netzarim se conservou no mundo semítico para designar os discípulos de Yahushua, oriundos do judaísmo, mas os prosélitos de outras nações, enquanto que o termo cristiano ou cristão prevaleceu no mundo greco-romano e veio a designar uma nova religião criada e apoiada pelo Império Romano, e separada dos nazarenos judeus. Como bem disse o historiador da igreja Epifânio, eles, os nazarenos, não se chamavam de cristãos. Nos dias atuais, esta distinção permanece entre nazarenos e cristãos, sendo os nazarenos uma seita judaica e os cristãos uma religião do Estado romano, o Vaticano, o protestante, posteriormente, depois do século XVI. No Tanar, que são as escrituras que chamam Antigo Testamento, apenas pouquíssimas vezes o termo refere-se de forma negativa a um ramo abominável que se levantaria na Babilônia, Isaías 14:19. Que é uma profecia referente a Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, o falso Netzer, o ramo, o rebento. Seu nome pode ser traduzido como o guardião do vaso do transe, que é o vaso que contém o vinho toxicante da magia, idolatria e luxúria dado aos povos. Então, existe um falso segmento que representaria o Messias posteriormente. Nós sabemos que esse seria um prolongamento das falsas doutrinas babilônicas. Um sistema religioso falso, estabelecido pelo Estado, com os louros de imperadores pagãos, idólatras, que não tem nenhum vínculo com as Escrituras. Em Masei Shirilim, que são os Atos dos Apóstolos, emissários, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Yaakov, Tiago, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve: porque Moshe, ou Moisés desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada Shabat, ou no sábado, é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. No texto transcrito identificam-se 3 importantes dados. O primeiro, judeus e gentios se reuniam em cada Shabat. Não domingos, não durante festas pagãs. Segundo, eles estudavam a lei, a Torá, de Moshe ou Moisés. Terceiro, eles estavam reunidos nas sinagogas e não em templos ou igrejas. Em diversas ocasiões eles se reuniam à beira do rio, ou nas ruas, ou em qualquer lugar que fosse apropriado para falar do Evangelho. Esses 3 elementos indicam que judeus e gentios praticavam um judaísmo messiânico, um judaísmo voltado para o Messias. Bom, essa história tem sido escondida de nós. O cristianismo, como se verá adiante nesse livro, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, apóstolos de Yahushua. Eis, o cristianismo de Inácio determina a reunião no domingo, primeiro dia da semana. Segundo, ele ensina que a lei, a Torá de Moisés foi abolida pelo Novo Testamento.
Terceiro, ordena a reunião em igrejas, em templos, no caso. Estes 3 ensinos são totalmente antagônicos àquelas 3 características extraídas de Atos 15 e 21, conforme visto no parágrafo anterior. Bom, queridos, não para por aí. O engano foi envolvendo de tal forma que as pessoas não entendem Atos 15, que os apóstolos não chamavam a si próprios de cristiani ou cristãos. Os emissários eram membros do caminho, designados Netzarim, em Atos 24, versos 5, 12 a 14. Os gentios em Antioquia foram cunhados com a palavra cristiani, o grego, para messiânicos. Isso de acordo com o Novo Testamento em aramaico, inglês, da imprensa Netzari, 4ª edição. Bom, não para por aí. Nós observamos que o próprio David Stern, um conhecido tradutor, do hebraico, do aramaico para vários idiomas, da Bíblia judaica completa, também reconhece que a palavra cristão foi usada apenas para os crentes gentios, enquanto os judeus eram conhecidos como o caminho. Penso que o nome cristianoi, ou cristãos, foi aplicado aos crentes gentios por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmos. É o povo que pertence ao caminho. Bom, nós observamos que no livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, os apóstolos, que eram todos Yahudins, judeus. Ou seja, nazarenos. Toda esta harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os 2 grupos. Por volta do ano 98 depois do Messias, a partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yahushua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. Note, não foi o Messias que fundou a religião cristã, ou Paulo, mas sim esses chamados pais da Igreja Romana. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial, por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isto é, pessoas que se diziam discípulos de Yahushua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os primeiros seguidores do Mashiach. Irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de Yohanan ou João de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. Em 1 João 2,19 diz: saíram de dentro de nós, mas não eram parte de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Yohanan Aleph, 1ª carta de João. Mas as profecias predizem que haverá uma restauração desse grupo de verdadeiros seguidores, de remanescentes, de rebentos do Messias. Em Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento, um netzer, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, um netzarim, um remanescente, sairia do Messias e existiria para todo sempre. Nós também temos uma descrição do próprio Messias a esses nazarenos, quando ele diz: eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos, nazarenos. Quem está em mim, eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 5 a 8. Quando falamos de um discipulado cristão ou evangélico, na verdade nós estamos falando de um discipulado nazareno, que é voltar ao Messias hebreu e seguir a linha que aqueles discípulos seguiam, que era a Torá, os profetas e o testemunho de Mashiach.
Naquele dia o renovo de Yahweh será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Note essa profecia para a restauração de Israel nos últimos tempos. Ela fala de um renovo que será cheio de beleza e de glória. Um remanescente. Porque esses são os que escapam de Israel. Israel pode ser como a areia do mar, mas é um remanescente que escapará. Podemos ser 12 tribos, das quais os judeus são uma das 12. Mas um remanescente de todo esse povo é que escapará nos últimos tempos. Nós observamos a exatidão profética. Jeremias corrobora com essa visão no capítulo 31, verso 6, quando ele diz que haverá um dia em que gritarão os vigias. Aqui no hebraico é Netzarim. Os nazarenos gritarão sobre o monte de Efraim. O Efraim, né? Os cristãos, aqueles que não são de Israel. Levantai-vos e subamos a Sião, a Yahweh, nosso Elohim. Então haverão vigias, haverão os rebentos, os renovos, um remanescente que vai chamar o Efraim pagão de volta para as duas casas, a união com as duas casas, a casa de Israel com a casa de Judá. E nessa reunião haverá uma restauração da verdade. Tanto é que isso é descrito também em Jeremias 4, no verso 16, que diz: lembrai isto às nações, fazer ouvir contra Jerusalém, que vigias ou nazarenos vêm de uma terra remota e levantarão sua voz contra as cidades de Judá. Mais uma vez, um povo que vai trazer uma restauração. Eles vão falar aos judeus, eles vão chamá-los para arrependimento, conversão e aceitação do Messias. E essa é uma profecia que está em cumprimento, tremenda. Outro dia eu vi um vídeo do Sid Roth, né, é sobrenatural, e ele fez uma conferência com 500 judeus e fez um apelo para que eles aceitassem o Salvador, né, o nosso Salvador. E eles aceitaram. Isso é um exemplo de como nós estamos restaurando isso. Em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão, que é Satã, o inimigo, ele irou-se contra a mulher, que é Israel. Mas ele foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são esses? O remanescente, o resto, né, o rebento, o ramo, são os nazarenos. Os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm o testemunho de Yahushua HaMashiach. Ou seja, eles creem, defendem tanto a Torá quanto os evangelhos, quanto o testemunho do Messias expresso no que chamam de Novo Testamento, a gente chama de Brit Hadashah, a renovação da aliança. Queridos, Netzarim são os escolhidos dos fins dos tempos. Em Jubileus 23, 26 diz que nesses dias seus filhos começarão a estudar a Torá, as leis, e a procurar os mandamentos, e a retornar ao caminho da justiça. Nós estamos vivendo em uma época difícil, conturbada, sem dúvida, estamos no fim dos tempos. Mas a boa notícia é que o Criador também vai ter um grande papel nas mãos do seu remanescente nesse momento. É hora de clamar, alçar a voz, tocar o shofar, anunciar a reunião das duas casas de Israel. Chamar os perdidos de Judá, as ovelhas perdidas de Israel, reuni-las em torno do Messias, o nosso Salvador, e em torno daquilo que ele nos ensinou, que é o mandamento do Pai. Ele veio para glorificar o nome do Pai. Ele veio para restaurar o que havia sido perdido. E nós estamos aqui para restaurar os nomes verdadeiros dos profetas, do Pai, do Filho. O Pai, Yahweh, grande eu sou, Yahuar. O Filho, Yahushua, o Yahusha. Né? Yahweh é salvação, grande eu sou, salva. Nós estamos aqui, queridos, para reiterar a validade dos mandamentos da Torá, que na ótica messiânica eles serão cumpridos de forma mais ampliada, mais perfeita, mais gloriosa, e você pode ser parte disso. Que o Eterno te abençoe e te guarde em nome de Yahushua HaMashiach. Obrigado por assistir, até um próximo vídeo.